se inscrevam no canal, ativem o sininho para poderem receber os vídeos, as notificações de que os vídeos foram upados para o canal, para o YouTube, para que vocês recebam, porque o YouTube mudou o método, a forma de notificar as pessoas para receberem os vídeos, né? Não basta mais apenas se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que ativar ali a rodinha, a engrenagem, a roda dentada ou o sininho pelo celular para poder receber as notificações, para saber se o canal postou um novo vídeo. Graça e paz a todos. Este é o canal Firmeza da Verdade. Eu sou Rômulo Marasquim e para quem recém vai começar a assistir esse vídeo, se não viu o primeiro vídeo desta série, eu estou começando uma série de vídeos a respeito do arrebatamento da igreja, nessa área da escatologia, nesse tema escatológico, e este é o segundo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro, procure aí no canal, se chama Depois Nós Seremos Arrebatados, parte 1. Nesse primeiro vídeo, eu abordei o capítulo 1 e o capítulo 2 da série. Hoje eu pretendo abordar o capítulo 3 deste estudo escatológico e espero que você continue assistindo os vídeos. Hoje nós vamos abordar a respeito da má interpretação de versículos isolados. Nós vamos abordar isto, é o capítulo 3, é o vídeo 2. Então, eu peço que você preste um pouquinho da sua atenção, humildemente, a este momento. Esse não será um vídeo longo, será um vídeo, acho que um pouco curto aí, em torno de 30 minutos a 45 minutos, no máximo estourando 50 minutos, mas eu acho que não. Então vamos dar prosseguimento. Eu vou abordar alguns versículos, nós vamos analisá-los em grego koiné, que é como o Novo Testamento foi originalmente escrito, e vamos analisar palavra por palavra para nós sabermos se de fato é através desses textos que muitos teólogos e pré-tribulacionistas dispensacionalistas também usam, para nós vermos se a igreja realmente será arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação ou no final da tribulação, conforme os textos analisados. Então, nós escaparemos da terra antes da grande tribulação, conforme Lucas 21, 36. Este é um texto que muitos usam para argumentarem, tentarem respaldar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O Senhor Jesus, ele narra toda a grande tribulação em Lucas capítulo 21. E então no versículo 36 ele diz algo que o pré-tribulacionismo usa para tentar respaldar, apenas tentar respaldar, sua tese de que a igreja escapará antes da grande tribulação. Vejamos a passagem de Lucas no português e no grego koiné, respectivamente. Primeiro no português. Diz assim: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Analise no grego koiné. Agrippnetede en pantikiero de homini, inakatasxeositi ekfigin, tanta panta tamelonta ineste, que estathenem prostem toiutu anthropo. Lucas 21:36 no grego koiné. A palavra destacada no texto é ekphigin. Em Atos 19:16 encontramos a mesma palavra. Diz: Kefalomenos o anthropos, hepatus enoin to pneumato poneron, katakeressas emphoteron, isis katakon, ostegiminus, que tetramatismenos, ekphigin ektoikoikino. No texto em português diz: E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, ekphigin daquela casa. Atos 19:16.
Também em Mateus 3,7, a palavra é citada por João Batista, que diz: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira futura? Ou seja, ekfigen da ira futura. Esta é, inclusive, a tradução utilizada pela famosa versão King James de Lucas 21:36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Outros versos que trazem esse termo e derivações do mesmo, ou apenas a tradução escapar, são Isaías 37:31, que diz: Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Hebreus 2:3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. 2 Pedro 2:20, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Uma coisa muito interessante a analisar é, em todos esses textos, vemos a palavra raiz, ekfigen. A palavra escapar é a tradução desse termo grego ekfigen, que significa fugir, escapar, buscar segurança, e em sentido moral, evitar, esquivar-se. Em todas essas passagens, onde está escrito o termo escapar, ekfigen e suas derivações, preste muita atenção, são referentes à terra, são livramentos terrenos, são guardados na terra pelo Senhor. Ou como em Hebreus 2:3 refere-se à condenação, como escaparemos? Não tem nada a ver com ser tirado do mundo. Quando nós lemos o que o Messias disse em João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno, vemos que no original em grego, tires, esse termo tires é ares, que significa literalmente tirados da terra. Quando é dito em Lucas 21:36 para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, deveria então estar escrito para que possais ser tirados, ou seja, ares do mundo, ou seja, ser tirados da terra, escapar da terra. Quando na verdade o termo é ekfigen, escapar, e esse escapar nunca, jamais nas Escrituras é no sentido de serem tirados do planeta, arrebatados da terra, mas muito pelo contrário, guardados no planeta e não do planeta, protegidos na terra e não da terra. Outra coisa interessante é, por que não está a palavra arpagasometa, seremos arrebatados, ou arpazo, arrebatados, no lugar de ekfigen, escapar? Ora, a resposta é muito simples. É porque, baseado nesta passagem de Lucas 21:36, o arrebatamento da igreja não se dará antes da grande tribulação, mas somente no final, com a segunda vinda do Messias, porque o texto diz que é para nós vigiarmos a fim de poder escapar, ou seja, fugir, buscar segurança, esquivar-nos na Terra e não para fora do planeta Terra. Portanto, Lucas 21:36 definitivamente não pode ser usado para tentar respaldar ou fundamentar a teoria pré-tribulacionista. Vamos analisar outro texto. Apocalipse 3:10 ensina o arrebatamento pré-tribulacionista? Em 1956, Gerald B. Stanton escreveu um livro chamado Kept from the Hour, Guardado da Hora. O título do livro baseia-se em Apocalipse 3:10 para provar que a igreja não passará pela grande tribulação. Desde sua publicação, essa obra tem sido disponibilizada como um trabalho padrão para a promoção do arrebatamento pré-tribulacionista. Já no primeiro capítulo, o autor escreve: sob nenhuma circunstância, a verdadeira igreja de Jesus Cristo passará
por qualquer parte do período da tribulação. Isso está na página 12. O intuito aqui é querer mostrar detalhadamente que a frase "te guardarei" da hora da provação não ensina de forma alguma que seremos mantidos fora do tempo da grande tribulação, mas justamente o contrário. Vou mostrar o texto original de Apocalipse 3:10 e uma tradução interlinear de sentido horizontal. O texto original diz: "Oti etirisaston logon tesipomonismo, kagos etiriso ekitsoras tu pirasmu, tesmelusis egeste epitisikomenisolis, piracitus catecontas eptisgis." A tradução interlinear horizontal você pode ver aí, palavra por palavra, para não termos dúvida. Se você quiser dar pause no vídeo, analisar palavra por palavra, procurar no dicionário Strong, você verá que é exatamente isso. Então, a tradução direta para o português fica assim: "Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra." Apocalipse 3:10, tradução direta do grego koine para o português. Note que o verbo utilizado no texto é guardar e não tirar. Alguns argumentam que o sentido de guardarei em Apocalipse 3:10 significa tirarei de um lugar e guardarei em outro lugar. Porém, mesmo que alguém conseguisse provar que essa é a forma como a igreja será guardada a partir da hora da grande tribulação, nada no texto indica que este outro lugar é o céu. Aliás, o verbo guardarei só tem sentido se a igreja continuar na terra, pois a provação virá sobre os habitantes da terra. E entre estes habitantes da terra estará a comunidade fiel de Jesus, a igreja que será guardada. No léxico do Novo Testamento grego-português, F. Wilbur Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, na página 206, temos as seguintes definições da palavra grega tereo, que é guardar, a raiz da palavra teresso, guardarei. Significa guardar, manter vigilância sobre. Veja que isso está em Mateus 27, 36, 54, capítulo 28, verso 4, Atos capítulo 12, verso 5 e capítulo 24, verso 23. Outra definição: guardar, reservar, preservar, manter. Está em João capítulo 2, verso 10, capítulo 17, verso 11 e 15, Atos capítulo 25, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, 7, 1 Pedro 1, 4, Judas 1, 13 e Apocalipse 3, 10 e capítulo 16, verso 15 também. E a terceira definição é guardar, observar, prestar atenção, cumprir. Veja que isso está em Mateus 23, 3, 28, 20, Marcos 7, 9, João 9, 16, João capítulo 14, verso 15 e 21, 1 João 3, 22 e 24, Apocalipse 3, 8 e 10, capítulo 12, verso 17 e capítulo 22, verso 7 de Apocalipse. Observem que na oração sacerdotal feita por Jesus, em João 17,15, nós encontramos o verbo tereo, guardar, sendo usado como antítese do verbo airo, tirar. Diz assim no grego koine: "Uk eroto ina aris atos ekto cosmo, alena teresis atos ekto poneru." Veja que Jesus disse: "Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno." Após apresentarmos essa passagem, vem a pergunta para que seja explicada. Ora, se o Senhor Jesus pediu ao Pai que não retirasse seus discípulos do mundo, como pode surgir algo novo ensinando justamente o contrário, ou seja, que os discípulos serão tirados do mundo por um período de 7 ou 3 anos e meio? Onde está isso nas Escrituras? De uma maneira bem clara. Um grande teólogo reformado chamado Charles Hodge já dizia: se a doutrina é bíblica, ela não pode ser nova. Ou se a doutrina é nova, não pode ser bíblica. E outra coisa muito importante e fundamental a ser explicada exatamente aqui. Preste muita atenção. Quando o Messias disse para que o Pai os guardasse do maligno aqui na terra, em João 17,15, ele usa exatamente o mesmo verbo usado
em Apocalipse 3:10, para dizer: eu te guardarei da hora da provação. O verbo é tereo, guardar, em ambos os textos, o que prova claramente que em Apocalipse 3:10 a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, mas guardada na tribulação. Assim como foi e é guardada do maligno em João 17,15. Justamente onde o Messias pediu ao Pai para que eles não fossem tirados do mundo. Você vê a importância de estudarmos as Escrituras em grego. Eu creio que apenas considerar os verbos já lança luz suficiente para uma interpretação correta deste texto. Mas o que será decisivo na interpretação deles são as preposições. Preposição, como o próprio nome já indica, são palavrinhas prepostas ou postas antes dos substantivos. Elas são usadas para expressar a relação entre um substantivo e um adjetivo, verbo ou outro substantivo numa determinada sentença. Alguns teólogos pré-tribulacionistas insistem que o significado da preposição ek em Apocalipse 3:10 significa fora de, ficando o texto da seguinte forma: Teresso ek tsoras tu pirasmu, ou seja, te guardarei fora da hora da provação. O texto com a preposição ek sendo traduzido por fora de fica completamente sem sentido. Te guardarei fora da hora da provação. Se ao menos estivesse escrito te guardarei fora da provação, faria algum sentido. Porém, mesmo assim, não iria favorecer muito a teoria pré-tribulacionista, pois quando a preposição ek tem o sentido de fora de, quer dizer fora de um lugar onde estava antes. Nesse caso, a igreja já estaria passando pela provação, o que é contrário à teoria pré-tribulacionista, a qual ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vejamos qual é o significado da preposição ek, de acordo com o léxico do Novo Testamento, grego-português, de F. Wilbur, Gingrich e Frederick Dunker, edições Vida Nova, página 66. Ek, antes de vogais, ex, preposição conjuntivo de a partir de dentro de. Aqui vale ressaltar um detalhe. Em Apocalipse 3:10, a preposição ek é uma preposição de tempo, qualificando o substantivo horas, que significa hora. Vejamos então o que os gramáticos de renome dizem da preposição em questão, sendo usada como uma preposição de tempo. Primeiro, temporal, de a partir de esse ponto em diante. Daniel Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, página 371. Segundo, temporal, tempo a partir do qual. Uma das aplicações específicas de movimento físico ou espacial é a característica temporal. A preposição ek pode ser usada para mostrar um tempo restrito do qual alguém ou alguma coisa se moveu. Stanley Porter, Idioms of the Greek New Testament, página 155. Terceiro, de tempo, quando algo começa a partir de, em, por, etc. William F. Ard and F. Wilburn Gingrich, a Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, página 236. Quarto, de tempo, ponto a partir de onde. Joseph Thayer, Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament, página 191. E quinto, tempo. Embora não seja tão comum, ek pode expressar o momento em que começou algo, como em João 9:1, o cego desde o nascimento, ou o cumprimento do tempo em que algo acontece, como em Atos 9:33, de cama por 8 anos, o comprimento do tempo. Richard A. Young, Intermediate New Testament Greek, página 95. A única preposição grega que poderia salvar a interpretação pré-tribulacionista deste texto seria a preposição pro, que significa antes de. Nesse caso, o texto ficaria assim: Seterisso pro tesouras tu pirasmu, ou seja, te guardarei antes da hora da provação.
Porém, não foi a preposição aro que o amanuense de João registrou em Apocalipse 3:10, e sim a preposição ek, como já mostramos gramaticalmente. A tradução correta da preposição ek em Apocalipse 3:10 é setirso ek tsoras tu pirasmo, ou seja, te guardarei a partir da hora da provação. Ou seja, a igreja, os salvos, os eleitos, os santos que permanecerem vivos no fim dos tempos serão guardados, protegidos na terra a partir do momento que começar a grande tribulação. E não tirados do mundo por um suposto arrebatamento pré-tribulacional. A seguir faremos uma tradução formal de Apocalipse 3:10 com o sentido correto da preposição ek neste texto. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a partir da hora da provação, que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Essa é a tradução mais correta de Apocalipse 3:10. Uma pergunta: os filhos de Israel foram removidos para o deserto antes das pragas virem sobre o Egito? Não, absolutamente não. Mas há muitas evidências de que eles foram protegidos das pragas. Primeira, uma praga de moscas veio sobre o Egito, Êxodo 8, 21 a 23. Mas ela não veio sobre a terra de Gósen, onde os israelitas estavam. Ou seja, eles foram protegidos na terra durante a praga. Segunda, Deus enviou uma peste para matar todos os animais no Egito. Êxodo 9, verso 3 a 6. Mas nenhum gado de Israel foi morto. Foi protegido na terra. Terceira, também uma praga de granizo caiu sobre o Egito para atacar homens, animais e árvores. Êxodo 9, 23 a 26. Mas não houve granizo em Gósen, onde os israelitas estavam. Quarta evidência. O Egito foi atormentado com escuridão por 3 dias. Êxodo 10, verso 22 e 23. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E quinta evidência, finalmente, todos os primogênitos do Egito foram mortos. Êxodo 12, 12, 13, 23 e verso 27. Mas não foram mortos os primogênitos dos israelitas, que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro nos umbrais. Da mesma forma que o povo de Deus no Egito foi protegido das pragas que vieram sobre os incrédulos, assim também os membros do corpo de Cristo, que estiverem vivos durante toda a grande tribulação, serão guardados contra as pragas que virão ao mundo. Vale lembrar aqui que a igreja apenas será protegida das trombetas e das taças, que são juízos de Deus para os ímpios. Porém, não será protegida do anticristo e de seu exército. Muito pelo contrário, grande parte da igreja será literalmente assassinada por ele durante a tribulação. Isso está em Apocalipse 6, 9 a 11, capítulo 13, verso 7 e capítulo 20, verso 4 e 5. Portanto, sobre Apocalipse 3:10, resumindo, em outras palavras, podemos dizer que, em primeiro lugar, este é um texto que muitos pregadores usam isoladamente como um pretexto para tentarem achar base ao pré-tribulacionismo, portanto, sendo usado isoladamente, não pode ser usado para formar a doutrina. Segundo, onde mostra que esse versículo se refere à grande tribulação? Esse versículo não mostra isso, e nem o contexto em que ele está. Portanto, se não está no contexto da grande tribulação futura e nem se refere à grande tribulação que está por vir, não pode ser usado para respaldar o pré-tribulacionismo. Em terceiro lugar, muitos pré-tribulacionistas sabem que esse texto se refere ao contexto histórico desde o verso 7, que diz respeito à igreja e à época da Filadélfia. A época e a igreja de Filadélfia. E não de um tempo futuro. Portanto, ser usado fora do contexto em que está para corroborar uma tese automaticamente se torna interpretativamente um pretexto para uma heresia. Porque a primeira regra da hermenêutica é a Bíblia explica a própria Bíblia. Texto isolado, fora do contexto, é um pretexto para uma heresia.
E em quarto lugar, não se deve interpretar erroneamente teresso, guardarei, como arpagesso, arrebatarei, e provação que há de vir sobre o mundo inteiro como grande tribulação. E por quê? Porque o próprio versículo não diz isso. A expressão mundo inteiro, naquela época, era apenas naquela região oriental, para aquela região oriental. No original grego, o verbo guardarei é teresso, que significa proteger entre e não tirados do mundo. Ou seja, a igreja será protegida entre as coisas do mundo e no mundo. Repito, Jesus, na oração sacerdotal, disse referente à igreja: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. João 17,15. Ou seja, os santos, a igreja, será protegida no mundo, mas não tirada do mundo. Se alguém diz que a igreja será tirada do mundo antes da tribulação, está chamando Jesus de mentiroso, ou dizendo que a oração de Jesus não teve efeito algum. Nesse versículo de Apocalipse 3,10, nem é mencionado o termo grego arpazo, referente ao arrebatamento. Quando diz guardarei, é teresso, que significa proteger entre. Ou seja, a igreja será protegida entre a grande tribulação, entre as pragas, que serão despejadas na terra, protegida no mundo e não fora dele. Se esse versículo estivesse se referindo ao pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da grande tribulação, teria que estar escrito no lugar de teresso, o termo arpagesometa, ou seja, seremos arrebatados, ou arpazo, arrebatados, ou airo, tirar. Entretanto, encontramos teresso. Portanto, Apocalipse 3,10 não pode definitivamente ser usado para tentar respaldar ou fundamentar a teoria pré-tribulacionista. Ah, mas a aprovação virá para todo o mundo. Chega de heresia. Não tente torcer as Escrituras, porque o primeiro que fez isso foi o diabo, ao enganar Eva e depois ao tentar o Messias. Não seja igual a ele. Portanto, esqueça esta ideia de que Apocalipse 3,10 está dizendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Se alguém disser para você que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e lhe disser esse versículo, Apocalipse 3,10, é simples. Diga para essa pessoa que teresso é guardarei, proteger entre. O verbo ali é teresso, guardar, preservar. A partir da hora da aprovação, conforme a preposição ek. Ou seja, em nenhum momento do versículo, em nenhuma palavra do texto, em seu contexto, sequer é insinuado que a igreja poderia ser arrebatada antes da tribulação. Em nenhum momento. Vamos analisar agora outros versos. A igreja sofrerá a ira de Deus na grande tribulação. O pré-tribulacionismo ensina que Deus não destinou a igreja para a ira da grande tribulação. Portanto, ela não estará aqui na terra durante esse período, segundo eles. Com toda certeza, o conceito pré-tribulacionista de ira de Deus está errado. A ira de Deus, segundo as Escrituras, tem dois significados fundamentais. Um deles é a condenação eterna. Romanos 5, 8 a 9 diz: Seniste sinde, tenia tu agapeneis emas o theos. O tie martolonon tonemon Christos, hyperemon apethanen. Polon malon, de que ofendes, ninintui matia tu sothesometa, de a tua potesorges. Em português: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 8 a 9. O substantivo ira neste texto é orges, que significa a ira lançada no inferno, ou seja, a condenação para aqueles que não foram justificados pelo sangue do Cordeiro.
os santos da grande tribulação são justificados pelo sangue? O texto abaixo responde: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Então a expressão ser salvo da ira não é ser retirado da terra antes da perseguição do anticristo, na grande tribulação, mas sim ser salvo da ira de Deus, ou seja, a condenação no inferno. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3:7. Vejo nos dois textos recém-citados, Mateus 10:28 e Mateus 3:7, que não devemos temer a grande tribulação, ira de Satanás e do anticristo, pois nela apenas nosso corpo pode ser morto, mas sim devemos temer a Deus, ira de Deus, pois ele pode fazer perecer não somente o corpo, mas também a alma. Condenação eterna. Orgim, ou orgue. João Batista acusou os fariseus de tentarem fugir dessa ira vindoura. No contexto, versos 10 a 12, podemos entender que esta ira vindoura que João trata é a condenação final. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo, que nunca se apagará. Mateus 3, 10 a 12. Veja então que ira de Deus, nesses contextos, refere-se à condenação ao inferno, e não a algo terreno. Vejamos outro texto que fala sobre ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Oti uk etheto emas o theosis orgem, alisperi pissin soterias diatukerio emon Iesu Christu. Tradução para o português. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Ira, no texto recém-citado, é orgen, que também é uma derivação flexionada do substantivo orge, que significa ira no inferno, condenação. Veja nesse texto que esta é a mesma ira vindoura da qual tratou João Batista e Paulo em Romanos 5:9. Repare que a ira citada em 1 Tessalonicenses 5:9 é o contrário de salvação. Todos nós sabemos que na grande tribulação haverá salvação. O texto de Apocalipse 7, citado anteriormente, já diz que é uma multidão de salvos que vieram da grande tribulação. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que desobedece o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, orgue de Deus. João 3:36. Ou seja, todos já nascemos merecedores da ira de Deus. Condenação. Outro significado de ira de Deus é ira na terra. O que muitos confundem é perseguição do anticristo com ira de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em Mateus 3:7, Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9, o substantivo ira é orge. Quando as escrituras falam de ira na terra, o termo é thimo, uma derivação do substantivo thimos, como em Apocalipse 15:7, onde será derramada a ira das 7 taças sobre a terra, que diz: Ken ekton tessaron zoon, edocantis eptangelis eptafialas chrysas, gemusas tu themutu theutus ontos, istucionas tunionon. Tradução para o português. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira, thimo, de Deus, que vive para todo sempre. Apocalipse 15:7. O contexto de Mateus 3:7, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9 é céu ou inferno. Tanto é
que o verso continua dizendo, mas para alcançar a salvação. Ou seja, não para a ira do inferno, mas para a salvação na vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, também não podem ser usados como base pré-tribulacional. Já o contexto de Apocalipse 15:7, que vai até Apocalipse 16:21, é apenas o despejar da ira, simul, não orgue, de Deus na terra, através das taças. Vejamos Apocalipse 16:1, no original em grego koine. Que ekos amegales phones ektonau, legusis tis epta angelis, e pagete, que ekhetetas epta, fialas, tu themu, tu theu, istingin. Tradução: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, ou seja, a thimu de Deus. Vemos que o contexto se refere apenas à ira na terra, thimu. Veja o que acontece se mudarmos ira para grande tribulação em cada texto. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da grande tribulação futura? Referência a Mateus 3,7. Outro texto: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da grande tribulação. Referência a Romanos 5,9. Outro texto: porque Deus não nos destinou para a grande tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Referência a 1 Tessalonicenses 5,9. Você vê que não faz nenhum sentido, pois na grande tribulação também terá salvação, e os santos que estiverem nela também estão destinados à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, estes textos não fazem sentido algum se o termo ira for a grande tribulação. Agora vamos mudar ira para condenação eterna, porque Deus não nos destinou para a condenação eterna, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. Agora faz todo sentido. É preciso notar na passagem a antítese que Paulo faz entre ira e salvação. Se seguirmos a labiríntica dedução pré-tribulacionista e associarmos o termo salvação a uma preservação física apenas dos filhos de Deus, com o objetivo de que não sejam atingidos fisicamente por eventos catastróficos, então deveríamos excluir dessa salvação o próprio apóstolo Paulo, pois o mesmo sofreu catástrofes naturais, diversas torturas físicas, tentativa de assassinato por apedrejamento até desmaiar e, por último, a morte física por decapitação, em meio a uma perseguição maligna e uma tribulação impiedosa. O que diremos então de todos os cristãos que foram perseguidos, torturados e mortos durante séculos, desde a igreja primitiva? Deus não arrebatou nenhum deles do planeta Terra enquanto estavam sendo apedrejados até a morte, crucificados, devorados por leões nas arenas de Roma, atados em postes e queimados vivos nos jardins de Nero, somente por diversão. Deus não tirou ninguém da terra enquanto a Santa Inquisição da Igreja Católica torturava até a morte milhares de cristãos, derramando o fervente chumbo derretido dentro de seus ouvidos. Sem falar dos outros métodos terríveis de tortura. Porventura, os pré-tribulacionistas pensam que são melhores e mais santos do que os cristãos da igreja primitiva e que serão arrebatados antes da grande tribulação? Eles sofreram e morreram por amor a Cristo e os pré-tribulacionistas pensam que não sofrerão nada? Será que os pré-tribulacionistas conseguem enxergar que, em outras palavras, estão dizendo: Deus errou, cometeu injustiça e terá que pedir perdão a todos os cristãos perseguidos e assassinados por amor a Jesus Cristo naquela época? Outra coisa interessante é ver a quantidade de cristãos que estão sendo assassinados pelo Estado Islâmico atualmente e Deus não arrebatou nenhum deles do planeta Terra ainda. Como os pré-tribulacionistas explicam isso?
Conclusão. Quem disse que a igreja sofrerá a ira de Deus na grande tribulação? Em nenhum versículo nós encontramos isso. Onde diz na Bíblia que a ira de Deus cairá sobre os salvos? Também não encontramos em nenhum lugar das Escrituras. A igreja será perseguida pelo anticristo e muitos cristãos assassinados. Sim, isso é a grande tribulação para a igreja de Cristo. Agora, as pragas, as 7 taças e o inferno são o juízo santo de Deus contra todos os ímpios. E quanto a isso, a igreja estará protegida, mas somente disso, pois muitos cristãos serão assassinados durante a grande tribulação. Isso está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse 6, 9 ao 11, 13, 7 e capítulo 20, verso 4. Uma vinda para os santos e a outra vinda com os santos. O pré-tribulacionismo e o mesotribulacionismo usam alguns versículos isolados para tentar provar pelas Escrituras que haverá uma vinda do Senhor para buscar os seus santos e outra vinda, só que desta vez com os seus santos, com um intervalo de tempo de 7 ou 3 anos e meio entre uma e outra, respectivamente. Mas a verdade bíblica não é bem assim, como o pré-tribulacionismo e o mesotribulacionismo ensinam. Os textos isolados que são usados para respaldar a tese que a igreja voltará dos céus com o Senhor no final da grande tribulação, pois o mesmo Senhor já supostamente veio buscá-la, são Zacarias, que diz: "E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele." Zacarias 14, 5. Outro texto é: "Para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos." 1 Tessalonicenses 3,13. Outro texto: "Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades." Judas 14. Preste muita atenção. Tais textos são incontestavelmente referentes à segunda vinda do Messias em glória no final da grande tribulação. Mas o que deve ser questionado aqui é: apenas 3 versículos isolados são capazes de contestar toda a Escritura e seus vários inquestionáveis contextos, onde expressamente afirmam que não haverá em hipótese alguma uma vinda de Cristo antes da grande tribulação para arrebatar seus santos? Ora, se não há em parte alguma das Escrituras um versículo só sequer que prova que Cristo virá antes da tribulação, antes do anticristo e antes da apostasia, como Cristo poderia voltar para a terra com a igreja, uma vez que a própria igreja nunca saiu da terra para encontrá-lo e ficar 7 ou 3 anos e meio no céu para depois retornar com ele? Não faz nenhum sentido. A única explicação plausível é que esses santos são anjos do Senhor que virão no final da grande tribulação com o Senhor para arrebatar a igreja, e não a igreja propriamente dita. Em Mateus 24, verso 29 a 31 e 16, 27 é dito: "Logo depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, segundo as suas obras." Mateus 24, 29 a 31 e 16, 27. Então você vê que aí a interpretação correta, quando fala com os seus santos, são os anjos. São os anjos que virão para arrebatar a igreja. Então esse foi a segunda parte desta série de estudos escatológicos, do depois nós seremos arrebatados. E no capítulo 4, que será o terceiro vídeo,
Eu vou abordar sobre as ressurreições e nele, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as trombetas, né? Todos os textos que falam sobre as trombetas, todos os textos que falam sobre as ressurreições e todos os textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos abordá-los para darmos continuidade a esta série de estudos. Agradeço a sua paciência e você ter ficado comigo até aí este ponto. Peço que você continue a assistir os próximos vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para poderem receber os vídeos, as notificações de que os vídeos foram upados para o canal, para o YouTube, para que vocês recebam, porque o YouTube mudou o método, a forma de notificar as pessoas para receberem os vídeos, né? Não basta mais apenas se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que ativar ali a rodinha, a engrenagem, a roda dentada ou o sininho pelo celular para poder receber as notificações, para saber se o canal postou um novo vídeo. Então espero que vocês tenham sido edificados pelo conteúdo do vídeo. Se ficou alguma dúvida, assistam novamente, deem pause, ouçam novamente os textos em grego e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, se assim o Eterno quiser. Amém? Glória a Deus.